Que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo para nós nesses últimos dias, né? Lucas 17, versículo 9, é a palavra que saiu hoje aqui. Diz assim: por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam: somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Interessante, né, esse texto. Somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o que devemos fazer. Somente, em algumas outras versões, o que nos foi mandado fazer. Hoje eu gostaria de falar de quebras de princípios. Quebras de princípios têm consequências gravíssimas. Quando quebramos princípios bíblicos estabelecidos por Deus, sofremos consequências graves, como, por exemplo, o que aconteceu com Adão e Eva, quando quebraram um princípio de obediência, receberam o perdão de Deus. Mas, depois de receberem o perdão, veio também a consequência gerada pelo pecado. Então, tem gente que pensa assim: eu vou fazer porque Deus vai me perdoar. Deus vai te perdoar. Só que consequências, elas são inevitáveis. Aprenda uma coisa: princípios, eles nos privam os nossos desejos, mas princípios nos protegem. Princípios nos privam, mas nos protegem. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você hoje é: nunca quebre esse princípio. Fale a verdade e seja a verdade. Você viu? Primeiro princípio é falar a verdade e ser a verdade. Então você primeiro precisa descobrir a sua identidade. Você precisa descobrir o seu propósito para você ser uma verdade e estar sempre falando a verdade. Se você quebrar esse princípio, você vai trazer consequências graves para a sua vida, consequências desastrosas. Então, de tudo que estiver acontecendo, sempre diga a verdade e seja uma pessoa verdadeira. Não importa, sempre no final, o que vai prevalecer é a verdade. Só que para isso, você precisa investir muito no seu caráter. Você precisa investir muito no seu psique para você não quebrar esse princípio. Porque o diabo, ele investe pesado para você quebrar esse princípio. Por quê? Deus tem filhos e o diabo não tem filhos, mas ele adota alguns. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então, quando você quebra esse princípio e mente, você fala alguma mentira, você passa a ser filho do diabo. Ou seja, você é filho de Deus, mas foi adotado pelo diabo. Então, você precisa sempre falar a verdade e ser a verdade. Nessa geração que nós estamos vivendo hoje, está muito difícil de ser a verdade. É ou não é? Você entra numa rede social, no Instagram, por exemplo, tá todo mundo querendo ser mais bonito que todo mundo, tá todo mundo querendo ser mais magro que todo mundo, tá todo mundo querendo ser o mais malhado do que todo mundo, tá todo mundo querendo ser mais inteligente do que todo mundo. Só que ali se trata de mentiras. O que as pessoas postam nas redes sociais é uma vida ilusória. A pessoa, ela tira uma foto sorrindo, mas de fato dentro dela há uma tristeza profunda. A pessoa tira uma foto, coloca um filtro para mudar
a pele, as rugas, os defeitos. Só que ela não é aquela pessoa. Na verdade, a aparência ali foi mudada por um programa de inteligência artificial. Então a pessoa não é verdadeira. E isso é perigoso, porque estatísticas mentirosas geram resultados mentirosos. Então nós temos que tomar muito cuidado para não entrar nas estatísticas mentirosas, para não gerarmos resultados mentirosos. Então, primeiro princípio, fale a verdade e seja a verdade. Mesmo que você tenha uma oportunidade de se defender e você vai falar a mentira, nunca diga a mentira, fale sempre a verdade. Mesmo que você está aí sendo vítima de calúnia, de difamações, vítimas de fake news, continue falando a verdade, porque um dia ela vai prevalecer. Eu estou falando isso por experiência própria. Eu já levei golpes violentos de pessoas que mentiram, fizeram fake news ao meu respeito, né? Tentaram me enfraquecer as minhas costas, porém eu permaneci falando a verdade e não entrei em rede social e nem fui na casa de ninguém me justificar e mentir a respeito de ninguém. Porém, a mentira, ela cai por terra e a verdade, ela sempre prevalece. Mais cedo ou mais tarde, a máscara, ela sempre cai. Segunda coisa, segundo princípio que você precisa fazer, é o que esse texto aqui está dizendo para nós. Fazer mais do que lhe foi pedido. Exatamente, você precisa fazer mais do que lhe foi pedido. Olha o que Jesus está dizendo. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam: somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Então, quando você faz somente o que lhe pedem, você fala: não, eu fui lá, tudo que o meu patrão pediu para mim fazer, eu fiz. Só que se você só fez isso, você é um empregado que não vale nada. Você tem que fazer mais do que lhe foi pedido. Isso é um princípio bíblico. É um princípio estabelecido pela palavra de Deus. O meu patrão mandou fazer só isso, eu vou fazer só isso. Não, faça muito mais do que lhe foi pedido. Seja uma pessoa sábia, né? Jesus disse: se mandarem você andar 1 milha, ande 2. Você tem que ser o obreiro da 2ª milha. Isso em todas as áreas, aí no trabalho, aí na sua casa, na sua família. A minha mãe me mandou lavar a louça e eu lavei toda a louça. Se você fez só isso, você é um servo inútil, como diz a palavra. Ou seja, além de lavar, enxugue, guarde, passe pano na casa, faça por excelência, faça mais do que lhe foi pedido. Isso é um princípio de crescimento e de honra para a sua vida, né? Então, se você quer crescer na sua empresa, no seu trabalho, faça mais do que lhe foi pedido. Isso não é ser puxa-saco, né? As pessoas aonde eu trabalho falam assim: bispo, você é puxa-saco. Eu não sou puxa-saco, não. Eu aprendi um princípio: fazer mais do que me pedem. E eu faço isso, e não é puxa-saquismo. E olha, eu fui uma pessoa muito honrada no trabalho que eu executo. Sou uma das mais honradas, acredito. Porque eu faço não só o que me pedem, mas eu faço além do que me foi pedido. Isso gera honra na sua vida. Isso gera caráter dentro de você. Uma outra coisa, você precisa ser constante. Vou falar rápido, tinha mais coisas para falar, mas o vídeo fica longo, aí não dá para assistir, né? Você precisa ser constante. Não é fácil ser constante, mas você tem que ser constante, tem que estar ali na constância todo dia, batendo naquele martelo sem desistir. Você não pode ter desistência. Você não pode ficar pulando de um galho para o outro. Você tem que ter uma meta, você tem que ter um foco, você tem que ter um objetivo. Já imaginou se o seu coração, ele sair da rotina? Seu coração está todo dia na mesma rotina. Se um dia ele sair dessa rotina, você morre.
Então, constância e foco, como o nosso coração, ele tem constância e foco. Se ele parar, a gente morre. Assim é em qualquer área da nossa vida. Não é fácil ser constante, mas ficar pulando de galho em galho não é legal. Então, crie um foco, arrume um lugar onde você tem alicerce, raiz, e crie raiz aí. Isso em todas as áreas, principalmente na área espiritual. Tem gente que fica pulando de igreja em igreja, né? Tem gente que fica correndo atrás de profecia, atrás de profetada. É ou não é? Basta falar que tem um profeta aqui e acolá, a pessoa, ela está ali, né, em busca daquilo. Não, se o seu intestino ou qualquer órgão seu sair da constância, você vai passar um mau bocado. Outra coisa, peça ajuda. Seja sábio. Pedir ajuda também é um sinal de sabedoria. E isso é um princípio bíblico. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina que nós temos que estar caminhando junto com o outro, porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. É ou não é? Melhor serem dois, como diz Salomão, do que ser um, porque tem melhor paga, tem mais aquecimento na cama, tem mais força no combate. Enfim, você tem que cumprir esse princípio bíblico. E última coisa que eu quero compartilhar com você é: seja fiel a Deus. Se você quer viver um princípio de honra na sua vida financeira, seja fiel a Ele. Oferte, dizime, entregue a Deus o que lhe pertence. Isso é um princípio que não pode ser quebrado. Ananias e Safira quebrou, e Pedro disse que foi o próprio Satanás que entrou no coração deles. Ah, bispo, mas a minha igreja, ela é rica. Não importa se a sua igreja é rica ou milionária. Princípios têm que ser cumpridos. Por quê? Porque quem é honrado não é quem recebe a oferta, é quem oferta. O milagre acontece na vida de quem oferta e não de quem recebe a oferta. O princípio se cumpre na vida do ofertante e do dizimista, não daquele que recebe a oferta, o dízimo, que é a igreja, que é a casa de Deus. A casa de Deus é o tabernáculo do Senhor. E ela vai permanecer com a sua ou sem a sua ajuda, porque ela depende de Deus e do Espírito Santo. Então você precisa colocar algo na sua cabeça. Você ofertando, dizimando ou não, a obra de Deus ela vai continuar. Mas e você? Então você precisa entender que quando você faz isso, você cumpre um princípio bíblico de honra. E o próprio Deus diz que as janelas dos céus estariam abertas sobre a sua vida, derramando bênçãos sem medidas, ou seja, bênçãos em todas as áreas que você precisar. Bom, uma coisa é certa: quando se quebra princípios, existem consequências. Deus perdoa, mas princípios nos protegem de consequências. Deus abençoe, que esse devocional possa falar ao seu coração. Espírito Santo, visite o coração dessa pessoa, a vida dessa pessoa, e mostra para ela que princípios têm que ser cumpridos, independente de época, de gerações. Princípios são princípios estabelecidos para o nosso crescimento e para a formação do nosso caráter. Ajude essa pessoa a ser assim. Guarda o dia de hoje dela, a casa dela, a família dela, os planos, os sonhos dela, e que anjos poderosos estejam à volta dela, livrando de todo o mal. Se ela está enferma, doente, ministra a cura, passa o teu bálsamo restaurador e levante essa pessoa, em nome de Jesus. Shalom.